Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos de maneira abundante, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu acabei de descer do monte agora há pouco, realizamos o culto ali no monte, né? E descendo do monte, Deus colocou uma palavra no meu coração, não que lá pregamos, mas colocou uma outra palavra no meu coração que eu quero compartilhar com você. Você que nos acompanha pelas redes sociais, onde você estiver, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo venha te visitar. É que o Espírito Santo possa entrar na tua casa. É que o Espírito Santo de Deus possa visitar a tua vida. É que a presença de Deus, ela possa te completar em tudo aquilo que você está precisando. No livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 54, diz assim: ouvindo eles isto, enfureciu-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Veja, Estevão estava sendo julgado, né? Estevão estava sendo condenado pela maioria, né? Daquelas pessoas. Mas veja que meio a tudo que Estevão estava vivendo, sendo apedrejado, chicoteado, Estevão estava sendo condenado pela maioria das pessoas, mas em meio a tudo que ele estava passando, em meio a tudo que ele estava vivendo, os olhos dele estavam postos no Todo-Poderoso. Em meio a tudo que ele estava vivendo, Estevão não conseguia enxergar nenhuma outra coisa. Estevão, ele só tinha olhos para enxergar o Todo-Poderoso no seu caminho. O seu coração não pensava no pior, só pensava no melhor. E por que Estevão não conseguia pensar no pior? Por que Estevão em meias lutas só via Jesus? Por que Estevão nos piores momentos da sua vida ele conseguia ver Jesus na sua vida? Porque o que disse no versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus. Ao mesmo tempo que as pessoas apedrejavam, ao mesmo tempo que as pessoas lhe condenavam, lhe julgavam, ao mesmo tempo que as pessoas tentavam contra a vida de Estevão de todas as maneiras, ele não conseguia ver as pessoas. Estevão conseguia ver o problema, porque os olhos deles estavam postos no Todo-Poderoso. Ele tinha visão da glória de Deus naquele momento. Ele tinha visão dos céus abertos. Ele não estava naquele exato momento, naquele presente momento que era para ser de dor, estava sendo de alegria na vida de Estevão. Por quê? Ele não estava vendo pelos olhos da pessoa física, mas ele estava vendo pelos olhos da pessoa do Espírito. Tanto que as pessoas lhe apedrejavam, lhe espancavam, lhe batiam, né? Mas exatamente naquele momento, o fato dele ser cheio, a Bíblia fala que ele via, né, a glória de Deus e o Senhor Jesus. Ele tinha a visão do Cordeiro, né, do Cordeiro imolado. Ele tinha a visão dos céus abertos sobre a sua vida. Ele tinha ali a visão do Todo-Poderoso. Ele tinha ali a visão do trono de Deus. Ele viu os céus abertos à prol da vida dele. O fato da gente ser cheio, a gente não sente as pancadas, né? Estevão nos ensinou isso. Quando a gente é cheio, mesmo que alguém tente te parar, mesmo que alguém tente de alguma maneira ser pedra de tropeço, o obstáculo vai te fortalecer mais ainda. Quando a gente é cheio, nada pode parar alguém quando é cheio da presença. Quando a gente é cheio, a gente tem essa visão, né? Essa visão de ver Jesus em meio aos problemas. Quando a gente temos isso dentro de nós, a gente não consegue olhar para o problema, mas a gente olha para aquele que tem autoridade sobre o problema. Quando a gente somos cheios, a gente não consegue olhar diretamente para aquele problema que o diabo coloca no nosso caminho, ou para as pedras que alguém coloca no nosso caminho. Mas a gente consegue enxergá-lo Jesus, como Estevão. Mesmo em meio a tantas coisas que vivemos, quando a gente é cheio, a gente não consegue enxergar mais nada em nossa volta, senão a presença do Todo-Poderoso. A gente não consegue enxergar, por exemplo, a fofoca, as coisas negativas da vida. A gente não consegue enxergá-lo ou dar ouvido, aquilo que vem para nos desanimar. Mas a gente consegue, pelo fato de ser cheio, acreditar mesmo no impossível. Acreditar que em meio a tantas lutas,
em meio às pedras, em meio às chibatadas, em meio aos espinhos, em meio à escuridão, em meio à tempestade, em meio aos piores dias que alguém enfrenta. Quando esse alguém é cheio, mesmo em meio a tudo isso, ainda consegue enxergar o Jesus no seu caminho. Estevão foi esta pessoa. Eu vim te perguntar, de que maneira você está vendo Jesus na sua vida? De que maneira você está enxergando Jesus no teu caminho? De qual forma você está tendo a visão de Jesus em meio a tudo isso que o mundo está vivendo? Estevão estava passando pelo pior momento, sendo apedrejado, condenado por todo mundo. Mesmo assim, ele continuava vendo o Todo-Poderoso. E por que ele continuava, pastor? Porque ele era cheio. Quando a gente é cheio, a gente não consegue sentir a dor. A gente não consegue ver diretamente o problema. Porque quando a gente é cheio, nossos olhos estão postos naquele que nos encheu, naquele que nos completou, naquele que nos renova, naquele que pode nos livrar, naquele que pode guardar a nossa vida. Os olhos de Estevão estavam postos no Todo-Poderoso. Ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos, coisa gloriosa isso, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Olha as palavras de Estevão. Ele fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus, ele viu o Senhor Jesus e disse: eis que vejo os céus abertos. Tudo isso porque ele era cheio. Ele não sentia as pedradas que as pessoas lhe jogavam, as pancadas que ele dava, as chibatadas com as quais lhe batiam. Ele não sentia nada disso. Pelo contrário, como os olhos dele, pelo fato de ser cheio, estava posto no Todo-Poderoso, ele fitou os olhos no céu, ele viu a glória de Deus, viu Jesus à destra de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra do Todo-Poderoso. Quando a gente é cheio, mesmo em meio às lutas, a gente continua enxergando Jesus na nossa vida. Quando a gente é cheio, mesmo em meio às lutas, a gente continua enxergando Jesus no nosso caminho. Quando a gente é cheio, mesmo em meio às lutas, a gente continua enxergando Jesus no meio da tempestade, porque Ele está sempre no controle dela. Quando a gente é cheio, a gente enxerga Jesus na diversidade, porque Ele tem o domínio de todas as coisas. Quando a gente é cheio, mesmo nos piores momentos, a gente consegue enxergar Jesus. Por que a gente consegue? Mesmo nos piores momentos, Ele está por perto para tornar aquilo que aparentemente ia ser maldição, tornar em bênção na nossa vida. Quando a gente é cheio, mesmo nos piores momentos, nos piores dias, a gente consegue enxergar Jesus no nosso caminho, a gente enxerga Jesus na saúde, enxerga na vida espiritual, enxerga no casamento, enxerga na vida financeira, a gente enxerga Jesus nos piores momentos da nossa vida, quando cheio dele nós somos. A gente não consegue ver o problema quando somos cheios de Jesus. A gente olha para o problema e vê a solução. Por quê? Alguém quando é cheio, entende que mesmo quando aquele problema aparentemente, humanamente falando, parece ser grave, a gente entende pelo fato de ser cheio, que mesmo aquele problema sendo grave, mas o nosso Deus tem a solução para aquele problema. Porque não há problema que Deus não tenha a solução para ele. Mas só quem é cheio entende assim. Não há problema que não esteja no controle de Deus. Quando a gente é cheio, a gente enxerga Jesus, mesmo em meio às dificuldades. Finalizo te perguntando: de que maneira você está enxergando Jesus na tua vida? De que maneira ou de qual forma você está vendo Jesus em meio a tudo isso que nós estamos vivendo? Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.